Muito bom, meus colegas, meus amigos, amigas, bem-vindos a esse primeiro aprofundamento da pós-graduação em Psicologia Transpessoal, aqui da especialização da UNPRAT, do Instituto Vera Saldanha. Então, nós tivemos toda essa apresentação, essa chegada, e sempre esses encontros, como dissemos, ele é um encontro de ancoragem do conhecimento, de lapidação, de conteúdos que precisam de um aprofundamento, de uma atenção com mais cuidado, e de resgates e explicações das técnicas, dos recursos que nós utilizamos dentro da psicologia transpessoal na abordagem integrativa. Então, a minha parte é apresentar aqui para vocês um pouco dos pressupostos históricos, né, com relação à psicologia transpessoal. Então, nós vamos aqui fazer um pequeno passeio histórico com vocês, e eu convido vocês a essa pequena jornada da consciência, que começa aqui no Ocidente, né? Nós vamos passar aqui pela história da psicologia transpessoal, princípios e fundamentos, só remencionar os aspectos do corpo teórico da psicologia transpessoal que a abordagem integrativa resgata, e as técnicas para esses estados ampliados, alterados de consciência. Então, essa é a metáfora que a gente inicia, né? Nós viemos e caminhamos de uma ciência, de um paradigma necessário a uma revolução científica, a uma comprovação dos fatos e fenômenos, de uma replicação desses fatos e fenômenos, para que o paradigma científico viesse a estar vigente. Mas o que aconteceu com a Revolução Industrial, com o Iluminismo e com todo o avanço de uma ciência materialista foi a exclusão do encantamento, como na transdisciplinaridade fala, dos aspectos mais subjetivos, de toda uma fenomenologia presente na alma humana. Então, a proposta é esse resgatar do reencantamento da ciência. A proposta é que a gente possa manter o rigor, né, científico, com as possibilidades humanas da consciência e toda a sua fenomenologia psíquica, espiritual e transpessoal. É resgatar esse mago, esse ser que é curioso, esse ser que investiga, sem que isso seja uma disciplina caída ou renegada a uma crítica. Então, há todo um resgate quando, então, em 1968, a psicologia transpessoal oficializada. Na história da psicologia transpessoal, o que temos, então, vamos retornar bem lá no século XVIII. No século XVIII, dentro de um recorte ocidental, não oriental, mas dentro de um recorte ocidental e europeu, os estudos, as experiências com toda a fenomenologia espiritual, mediúnica, parapsíquica, estava super em voga e em moda, né? Então, nós tínhamos na Europa sessões de mesas girantes, sessões de hipnose e transes. As classes da elite, elas se reuniam para ver essa fenomenologia que era presente, sempre foi presente, é do humano, foi absolutamente castigada, perseguida em toda a Idade Sombria Média, e aí isso começava a ter um retorno, né? Quando, então, vários filósofos, psicólogos, químicos, pedagogos começam a estudar com mais detalhe. Na Itália, Ernesto Bolzano, nos Estados Unidos, William James, Sir William Crick, e o pedagogo, então, aqui com o pseudônimo Allan Kardec, que cria uma doutrina. Então, as sessões de materializações, de comunicações com espíritos, os transes hipnóticos, as sessões de mesas girantes, cabia, então, um olhar sobre essa fenomenologia, se ela é charlatanismo, se ela é existente, se era uma potencialidade humana ou não, todos esses chamados fenômenos transpessoais da consciência. Como tudo que ganha grande popularidade, também se banaliza. Então, no século XIX, nós tivemos uma grande médium chamada Eusépia Palladino,
que supostamente tinha grandes fenômenos de materializações com ectoplasmas. Tínhamos, então, materializações de mãos, de objetos, sessões de escritas automáticas, de levitação, etc. E isso, então, diz que, então, precisava-se desse grande boom de fenomenologia, inclusive sobre a sobrevivência da consciência após a morte, para que, então, uma sociedade pudesse ser organizada de pesquisadores, inclusive vários prêmios Nobel, estudasse, então, os fenômenos religiosos e psíquicos, chamada, então, a SPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Essa sociedade ela estava interessada em excluir, então, o aspecto do charlatanismo, circense, de toda essa fenomenologia da consciência. Em 1895, ela já possuía mais de 1.900 membros. O Freud foi membro da SPR, William James, e grandes cientistas. Aqui embaixo, à direita, nós temos o Frederick Myers, que escreve um livro importantíssimo sobre a personalidade humana e a sobrevivência dela após a morte do corpo físico. São 2 volumes inteiramente dedicados à possível real sobrevivência da consciência, do espírito, após a morte do corpo físico. Aqui são os membros da SPR atuais, eles ainda existem e fazem parte do grande comitê, né, que estuda hoje mais ligado à parapsicologia do que às possibilidades transpessoais da consciência. Mas a gente honra, então, esse nome, essa sociedade. O que foi acontecendo com o surgimento, então, das escolas psicológicas, que eu já chego lá, foi o surgimento de alguns locais nesse planeta dedicados, inspirados para a realização da integração da ciência e espiritualidade, de uma psicologia de vanguarda muito mais experiencial. Aqui nós temos Esalen, nos Estados Unidos, que é um berço do movimento humanista e transpessoal. Esalen, para quem já conhece ou lembra, ela é um lugar que recebeu Abraham Maslow, o criador da psicologia gestáltica, da terapia gestáltica, o Friedrich Pierce, da bioenergética Alexander Lowen. Então, era um berço de retiros, de experiências, assim como Findhorn, na Escócia, que até hoje existe, organizada a princípio como uma ecovila, berço das danças circulares sagradas, berço de muitas canalizações, berço de locais onde se recebiam pessoas do mundo inteiro e que havia, então, uma grande celebração entre o mundo transpessoal psicológico e o mundo psicológico, né? O mundo pessoal e o transpessoal. Findhorn e aqui no Brasil nós temos a Uniluz, Piracanga, e vários outros ecovilas que, na verdade, existiram e ainda existem e sobrevivem. E vários autores foram surgindo. Então, William James, que a Vera comentou, já em 1900, ele passa pelo Brasil, ele visita a região amazônica, e uma obra que muito nos interessa chama As Variedades da Experiência Religiosa. William James, ele era médico, mas ele se interessou muito, muito pela psicologia, pelos processos psicológicos, de atenção, de memória, de percepção. William James até fazia uso de experiências de expansão de consciência, naquela época, então, com óxido nítrico, que criava, então, uma expansão, geralmente uma experiência de saída do corpo. Mas, no seu livro, As Variedades da Experiência Religiosa, ele começa, então, a observar o que havia de comum nas experiências religiosas, chamadas de experiências místicas, e que envolvia, então, uma sensação de inefabilidade, eu sei o que eu estou experienciando, de um caráter noético, aquilo era real, e, muitas vezes, dentro dessas experiências, uma mudança de sentido de vida. Isso nos Estados Unidos, e lá na Áustria, Freud muito interessado em conhecer, então, os mecanismos que o inconsciente
do ser humano, né, produzia e realizava enquanto sintomas, enquanto organização da realidade, enquanto neuroses e psicoses. E aí nós vamos tendo, então, todo um desenvolvimento de compreensão dentro de um olhar ocidental da psique humana, com Carl Jung, que foi um grande discípulo do Freud, que rompe, que vai, então, trazer a noção do inconsciente coletivo. A Sagioli, na Itália, que nós vamos recomendar a leitura do livro Psicossíntese, Manual de Princípios e Técnicas, que, então, bebeu da fonte da teosofia e que cria uma cartografia que muito nos é útil, uma cartografia que fala sobre a consciência e o eu espiritual e esses níveis que estão em consciência. Porém, isso lá se organizando entre Estados Unidos e Europa, quando então Maslow, que foi psicanalista, que vem de um berço da psicanálise, que dá um passo a mais, criando na década de 60 o movimento humanista. Década de 60 é essa onde surge a contracultura, surgem os movimentos New Ages. Então havia uma necessidade de romper uma sociedade tão tradicionalista, pós-guerra, etc., resgatar os valores humanos, a subjetividade e a relação dos potenciais humanos. Quando, então, o psiquiatra recém-chegado da Tchecoslováquia, que após experiências com LSD num hospital psiquiátrico, a princípio experiências estas, que eram utilizadas como um efeito de medicação em seus estudos, chega aos Estados Unidos, radicado, então, após a invasão da Tchecoslováquia pela Rússia, e se reúne com Maslow numa grande reunião, que depois se junta James Fadiman, ainda vivo, hoje trabalha com psicoativos, e Viktor Frankl, criador da logoterapia. E mais com Anthony Suchich, eles oficializam a psicologia transhumanística, que nós vamos ver sua definição. E dali decorrentes, como Ken Wilber, com a psicologia integral, os livros importantes, O Espectro da Consciência, A Consciência Sem Fronteiras, vai revolucionando esse olhar da consciência, trazendo, então, integrando os conhecimentos do Oriente para o Ocidente. Nos é muito querido e caro Pierre Bayle e Roberto Crema, que fundam a Unipaz, e Pierre, então, que já tinha passado e atravessado tantas experiências transpessoais e traz o Congresso Transpessoal para o Brasil. E Jean-Yves Leloup, que é um autor transpessoal muito conhecido entre nós, mas que vai falar sobre essa dimensão do cuidado integral dos terapeutas de Alexandria e que traduz essa hermenêutica mais cristã, né, de uma tradição cristã dos exicastas, o exicasmo, para uma linguagem transpessoal muito, muito rica. Enfim. Porém, lá em 1968, o Anthony Suchich, que estava naquela reunião dos quatro, eles decidem, e ele escreve isso no Jornal de Psicologia Transpessoal, então o que estava faltando? Qual era a lacuna para o estudo da psicologia, para o estudo da mente humana, do ser humano? Então, se pensa numa psicologia que se ocuparia do estudo científico e empírico, né? De muitos assuntos, então, renegados ao que não tinha espaço. As metas necessidades, os valores últimos do ser humano, a experiência de consciência unitiva ou cósmica, as experiências de pico espirituais, o êxtase, respeito, autorrealização, essência, felicidade, milagres, a transcendência do self, o espírito, a energia cósmica ou consciência cósmica, as experiências de consciência sensorial máxima, né? Então, várias dessas temáticas envolvida na fenomenologia da consciência, na fenomenologia de uma espiritualidade, eram necessárias serem observadas como experiências saudáveis, que diziam de potenciais muito inimagináveis presentes na consciência humana e que as tradições já conhecem e que as experiências
vividas pelos estados ampliados de consciência pelas drogas psicoativas das décadas de 60, mostravam, e que não necessariamente eram patológicas, mas elas produziam um movimento de morte e renascimento do ego, enfim. Então, essa psicologia ali, em 1969, ela vai se organizando, né, para estudar isso. Quando, então, também se queria estudar o que era esse ser desperto. O que era esse ser que no Oriente tanto se fala sobre o ser desperto, iluminado, que transcendeu seu ego, que acessa níveis de realidades, verdades e valores perenes de toda a humanidade. Então, eu gosto dessa reunião de despertos, né, onde a gente tem seres humanos que passaram pelo planeta. Cristo, Osho, Yogananda, Ramana Maharishi, entre outros, o Einstein, né? Quer dizer, que experiências são essas de revelações, de iluminações presentes e potentes à consciência humana, né? Juntando-se ao final dessa história o conhecimento oriental sobre essa dimensão sutil, tão conhecida principalmente pelas linhas orientais, e que deixava então de ser uma metáfora, mas algo que iria nos fazer entender sobre como funciona a mente humana, o comportamento, as motivações e a relação com o corpo físico e com o corpo energético, a chamada anatomia sutil. Bom, caminhávamos então pela década de 70, quando então, em 1978, na Faculdade de Educação, olha que interessante, uma Faculdade de Educação, né, o Instituto de Educação da Federal de Belo Horizonte, recebe o 4º Congresso Transpessoal Internacional, onde ali se inicia uma grande jornada de sementeiras, onde muitos profissionais foram pelo Brasil afora falar, estudar e se aprofundar. É neste seminário, ou neste congresso, que a Vera Saldanha, com seu esposo, Luiz Garcia, vão até lá conhecer Pierre Weil, o Dr. Léo Matos, que aqui se encontra, né? Aqui o professor Pierre Weil, aqui o professor Léo Matos, Stan Groff, a Gisele Assunção, que vieram a este congresso, né? Vieram também alguns autores que vocês conhecem, como Fritjof Capra. Fritjof Capra, pelo nome, vocês conhecem pelo livro Tal da Física, O Ponto de Mutação, Sabedoria em Comum, e que, então, já teve a brilhante ideia de observar o que é a via de um ponto de encontro entre a física e o taoísmo, no seu brilhante livro, O Ponto de Mutação. Enfim, aqui o Groff novinho ainda, psiquiatra, né? E aí, vida que segue, os anos 80 vieram, início do movimento holístico, das terapias holísticas alternativas na época, o Congresso, então, primeiro holístico brasileiro, em 1987, onde, quase 9 anos depois, aquele celeiro de terapeutas, de pesquisadores, voltam a se reunir, né? Então, nós temos aqui algum encontro de algumas pessoas, o Pierre Vai, o Jean Leloup, aqui o Stanley Krippner, e aí o Congresso foi dando, então, a abertura a terapêuticas, a um olhar cada vez mais transdisciplinar e holístico. Retiros vários existiram, houveram nos anos 80, que deram origem a livros que hoje nós temos na nossa bibliografia, como Normose, Patologia da Normalidade, foi de um encontro com Jean Leloup, Pierre Vaio e Roberto Crema. Caminhos da Realização, um retiro que houve com Jean Leloup, né? Assim como A Arte de Cuidar e tantos outros retiros que viraram livros hoje, então, dentro da nossa biografia. Aqui a gente referencia, bem ao final da existência, né, Pierre Vaio, francês radicado no Brasil, que teve, então, uma trajetória importante de trazer o psicodrama é uma técnica psicológica, uma abordagem terapêutica que utilizamos, que muito conhecida na psicologia, e que depois, então, se desdobra, onde ele traz a psicologia transpessoal para o Brasil.
Foi um congresso que houve na Federal de Brasília, um pouco antes do falecimento do Pierre, e que recebeu, então, a presença, inclusive, do professor Edgar Morin, que alguns de vocês conhecem pelos livros e pela teoria da educação. Enfim. Então, nós temos um movimento do século XVIII para XIX, onde a filosofia ela vai se separando da teologia aqui no Ocidente. No século XX, o surgimento cada vez mais marcante e maciço de uma medicina fisiológica, aparelhos, formas de medições e uma promoção da cura via laboratórios. E, nesse momento, mais uma separação. A psicologia emerge da filosofia, se separando, indo em direção aos laboratórios, à compreensão do comportamento humano. Então, a psicologia, ela emerge da filosofia, porque, então, antes nós tínhamos a filosofia como aquela que iria estudar o comportamento, a mente e a alma. No século, então, XX, XIX, vai se estruturando a psicologia como ciência, né? E no século XX, a grande retomada de conhecer esses mecanismos inconscientes a partir do Freud, seus seguidores e seus discípulos. Então, no século XX, a compreensão do comportamento humano aprendido, ela se dá na primeira força, a psicanálise na segunda grande força, a terceira grande força, o humanismo, e a quarta grande força emergente, a psicologia transpessoal. Então, nós temos essas quatro grandes forças, né, descritas num artigo de 1972 pelo Anton Suchard, como um desdobramento de linhas de pensamento sobre o ser humano. Isso a gente vai retomar no segundo módulo com a professora Arlete. O behaviorismo, entendendo sobre a aprendizagem, condicionamento, tudo se daria em função de você treinar, repetir, o que se mantenha um comportamento reforçado por estímulo-resposta, o que se pune é algo que se extingue enquanto comportamento. Toda a espiritualidade é excluída daqui, os processos mentais não existem. A psicanálise vem e surge com o determinismo psíquico, as neuroses, a psicose, uma ênfase importante no materialismo, a vida finita, e a regressão à religião seria os processos neuróticos. O humanismo vem com Maslow e outros autores, valorizando o não julgamento, a terapia centrada no cliente, onde o cliente é autor da própria história, ao resgate do livre-arbítrio, da escolha, do senhor do seu destino. E aí se valoriza, então, a experiência, a subjetividade, o sentido da vida. A transpessoal emerge com parte desses conhecimentos de grande valia, como aprendizagem, condicionamento, que hoje utilizamos nas técnicas de mindfulness e relaxamento, com a noção de um inconsciente não só mais biográfico, desde quando eu nasci, mas transpessoal, além da biografia, resgatando a transcendência, a espiritualidade e observando o que a física clássica e quântica nos trazia, fazendo, então, uma integralidade maior do ser. E aí, como surge isso? Né? Essa quarta grande força desta reunião desses 5 autores conhecidos vai nos trazendo de volta a noção de um sentido de transcendência, de uma pulsão a sentir a vida como algo não só finito, mas que há algo além, que há algo que nos une, que nos conecta, de uma dimensão de um resgate do sagrado, e que quando, então, esse transcendente é excluído, reprimido, dessacralizado, ficamos doentes, violentos, nihilistas, apáticos, vazios. E aí a gente vai entendendo o reflexo, temos isso hoje, como resultados da depressão, do uso de drogas e outras coisas a mais. Então, esses autores, eles vão criando psicoterapias chamadas de orientação transpessoal. Essas psicoterapias, então, o Groff cria uma técnica específica, que é a respiração holotrópica, que a Rivaio cria o cosmodrama, a logoterapia vem para o Viktor Frankl, o Roberto Assagioli cria a psicossíntese, e temos até um recorte importante da psicologia tibetana, oriental, né?
e aí eu coloquei ali representante o Dalai Lama, mas assim, é mais do que o Dalai Lama. Todo o olhar do Sansara, da roda tibetana, do viver e do morrer, entendendo e compreendendo a mente humana. E nós vamos tendo vários representantes do movimento transpessoal, né? Alguns conhecem o Deepak Chopra, o Eckhart Tolle, o Amit Goswami, o Ken Wilber, e óbvio a Vera Saldanha, ela vai fazendo um recorte desses postulados e sintetizando de uma forma muito coerente, muito prática de aplicação desses conhecimentos que nós vamos postular aqui na abordagem integrativa transpessoal. Nós criamos, então, foram criadas várias associações, a Associação Europeia de Transpessoal, que se reúne anualmente, o ITA, e no Brasil algumas associações vão se organizando, frutos, herdeiros lá daquele grande congresso de 1978, né? Então, na psicologia transpessoal, há 5 mínimos conceitos básicos que a abordagem integrativa coloca. Mas, antes disso, o que é o movimento transpessoal como um todo? Então, um movimento de disciplinas que reconhece essa dimensão de uma transcendência, de uma espiritualidade inerente à mente humana. As mentes, a psique, o ser humano, ela tem uma dimensão de transcendência e espiritualidade presente. Pode estar mais desperta ou mais reprimida. As religiões, elas surgem dessas necessidades de sentido, de dar explicações, de conexão entre o pessoal e o espiritual, pessoal e transpessoal. O movimento transpessoal vai explorar esses estados ampliados da mente humana, da consciência, do espírito. Ela vai compreender que a humanidade ela vai se desenvolvendo de níveis de consciência à medida que esses estágios avançam. E que, então, à medida que se explora esses estados ampliados, ocorre uma emergência de valores perenes e um potencial mais saudável, integrativo da humanidade. Então, nós falamos que há disciplinas transpessoais, entre elas a psicologia transpessoal. Podemos falar de uma antropologia transpessoal, de uma psiquiatria, de uma sociologia, né? Mas aqui a gente vai se especializar na psicologia transpessoal, né? Transpessoal que, então, vai se caracterizar por essa experiência como aquela em que o senso de identidade, Manuel, do eu, ultrapassa, transpassa, vai além da minha pessoa, do meu ego, da minha identidade, e abarca aspectos da humanidade, da vida, da psique e do cosmos. Definição da Frances Hogan, 1997. Então, o prefixo trans, ele se, tanto como na transdisciplinaridade ou na transpessoal, significa através do pessoal, inter, eu e vocês, o pessoal, e para além do pessoal. Então, a gente amplia de uma psicologia do ego finito, dos 5 sentidos, limitado, para uma psicologia transpessoal. Esses aspectos, eles nos transpassam, né? Então, essa psicologia é o título de uma força emergente no campo da psicologia, onde os profissionais estão interessados em capacidades e potenciais últimos. E aí se traduz com capacidades espirituais, psicológicas, psíquicas, de uma dimensão muito além da biografia atual, incluindo a biografia atual. E que não possuíam, então, lugar na primeira força, nem na segunda, nem na terceira. E que era, então, necessário olhar essa fenomenologia de uma forma científica e empírica. Na psicologia transpessoal, então, a Vera nos traz, vai estudar os fenômenos da consciência humana, da psique humana, da mente humana, que, inclusive, estão lá nos religiosos, que, inclusive, estão nos seres humanos todos. Mas não há uma ênfase na religião, instituição, mas sim nesses fenômenos experienciais, na espiritualidade, nos valores perenes humanistas e na transcendência desses. Tudo na natureza se transforma e tudo em que a natureza tem é energia. Existem sistemas energéticos inacessíveis aos 5 sentidos. A vida mental ou espiritual forma um sistema
suscetível de se desligar do corpo físico após a morte. A vida começa antes do nascimento e termina depois da morte física. E a consciência, a psique, esse material consciente, que é vida, no sentido mais amplo, é energia. Então, esses pressupostos foram sendo reunidos a partir da soma da observação das experiências, das traduções sapienciais e da psicologia transpessoal. Então, nós falamos de epistemologias que têm essa visão de mundo que eu apresentei anteriormente. Essas epistemologias, que é a forma de construção do conhecimento, elas vão se dando em várias correntes teóricas e práticas psicológicas. Então, nós temos as práticas mais corporais, as práticas mais respiratórias, as técnicas de renascimento, e eu incluo, inclusive, algumas escolas como antroposofia, constelação sistêmica, as escolas de meditação e até as técnicas, as terapias energéticas, como escolas de conhecimento e prática que bebem dessa mesma epistemologia ou visão de mundo ou produção do conhecimento do movimento transpessoal em que eu me referi há pouco, ok? O que é, então, uma experiência espiritual? Nós vamos substituir pela palavra transpessoal. É aquela, então, em que o meu senso de identidade do eu ultrapassa a pessoa, a fim de abarcar aspectos da psique e do cosmos, né? Então, experiências definidas pelo Groff, experiências transpessoais, a identificação com outras pessoas, a identificação com a consciência grupal, com os animais, a consciência planetária, a experiência com outros seres e mundos extraterrestres, a identificação entre o meu eu e todo o universo, as experiências energéticas do corpo sutil, as experiências de sequências mitológicas e cultivadas, as experiências com arquétipos universais, as experiências de encarnações anteriores, raciais, ancestrais, embrionárias de vida uterina. Estas experiências, elas foram foram observadas a partir das milhares de sessões em respiração holotrópica, onde as pessoas experienciavam a expansão da consciência e, por alguma razão, tinham experiências de tais fins para cura, para autoconhecimento, para liberação energética. Que daí resultou um grande mapa, que é a cartografia que nós utilizamos. Tá? Cartografia essa que, então, esse grande mapa de todas essas experiências do nível pessoal, do nível transpessoal, que inclui o alargamento do tempo e do espaço em direção ao passado ou futuro, que inclui experiências de expansão em direção a uma vida da minha ancestralidade, da minha filogenia, das minhas possíveis encarnações passadas. Então, essas experiências, elas dão origem à cartografia que vocês vão estudar. Cartografia que foram observada dessas experiências por causa da modificação dos estados de consciência que o ego, né, possui. O ego está organizado de vocês nesse momento para a gente observar, compreender e entender. Da que eu expando essa consciência, né, conteúdos que estão inconscientes podem emergir. Vida, processo contínuo infinito, unidade, não há separatividade entre nada, tudo é interdependente. Técnicas para estudar, já estou terminando, esses estados ampliados, técnicas para estimular esses estados ampliados, né? A visualização, onde a gente sugere imagens, a imaginação ativa, onde a gente sugere e interage com essas imagens, a meditação, tanto ativa como a meditação de contemplação, exercícios corporais, de respiração, recursos vários de contemplação, de arte-terapia, uso de sons, imagens, tambores, etc. Então, esses exercícios, eles ajudam a ampliar, né, alargar os campos da consciência do ego ordinário, a fins de, então, desses elementos poderem adentrar ao campo da consciência para fins exploratórios, para fins terapêuticos, né? Então, a gente estimula isso através de vários recursos, por isso nós utilizamos recursos de imaginação ativa, dançamos, tentando tirar um pouco da racionalidade do processo,
que é absolutamente importante, mas integrando com os aspectos intuitivos e sensoriais, né? Outros recursos que nós chamamos complementares, adjuntos ou integrativos, nós também utilizamos dependendo das especializações ou vamos, então, indicando. Então, a visão de mundo é um todo integrado, em harmonia, onde tudo é energia, em diversas manifestações, sutil e denso. Denso matéria, sutil, formando uma rede de interrelações. A visão, então, é dessa integralidade do ser, é um aspecto corporal, mental, é um aspecto da alma e um aspecto infinito. Então, nós vamos tendo essa visão integral, onde nós somos soma, corpo, somos alma, psique, somos espírito, uma dimensão noética, e somos o sopro, pneuma em grego. Então, essa dimensão somática, psíquica, noética, pneumática. É uma dimensão psicossomática, ok. As psicologias trabalham com uma visão psicossomática. Tudo que se passa na minha mente tem uma correlação com o corpo, o estresse passa para o corpo, etc. É uma dimensão energética, uma dimensão sutil, noética. E, acima de tudo, é uma dimensão sagrada, divina, do verbo, da imanência, do que é a visão pneumática. E aí, terminando, Jean-Yves Leloup, no livro Arte de Cuidar, nos traz uma oração, uma fala muito importante. Que meu corpo, soma, que meu corpo permaneça à escuta dos ensinamentos da minha alma. Que a minha alma permaneça à escuta dos ensinamentos da minha consciência. E que a minha consciência permaneça à escuta do Espírito Santo. Que o mundo da pulsão se submeta ao mundo da alma, da psique. Que a psique seja iluminada, apaziguada pelo Espírito. E que este Espírito permaneça em comunhão com a fonte de tudo que vive e respira. Então, com estas palavras que sintetizam muito, né, a visão de mundo e prática da psicologia transpessoal, eu vou aqui me despedindo, espero que vocês continuem com uma maravilhosa aprofundamento, que as perguntas do chat possam ser respondidas. Esqueci de dizer, mas eu estou em muita atividade nesse momento, mas eu partilho aqui meu coração com vocês. Um grande abraço, obrigado pela escuta amorosa de todos vocês.